Nós vamos abrir o programa falando do São Paulo, o tricolor paulista que também começa a se planejar para 2023. Alguns jogadores já saíram, outros devem chegar, estão chegando. Nós vamos falar também desse mercado da bola daqui a pouquinho. Mas o primeiro tema é sobre o Patrick. O São Paulo tem negociação com o Atlético Mineiro para o Patrick jogar na próxima temporada pelo Galo, porém as últimas informações dão conta de que os valores oferecidos pelo Atlético não agradaram o São Paulo. Esses valores não foram divulgados, mas a informação é essa. O São Paulo tem essa negociação com o Atlético Mineiro, mas os valores ainda não agradam a diretoria do São Paulo. Por outro lado, o jogador deseja deixar o clube e tem aquela história da briga, da discussão com o Rogério Ceni no meio da temporada. Claro que nos bastidores e até mesmo publicamente as pessoas do São Paulo, o Rogério, o jogador, a diretoria, dizem que isso é um fato superado, mas também nessa hora de negociação pode ser que pese para, digamos, liberar o jogador com uma certa facilidade. E aí, Vampeta, Patrick podendo deixar o São Paulo, mas por enquanto a diretoria do São Paulo fazendo esse jogo duro para tentar uma grana, digamos, melhor. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Bruno, boa tarde, professor, boa tarde a todos, né? O Eduardo Cudê, né? Ele trabalhou com o Patrick no Inter, né? Já levou o Edenilson foi pro Atlético Mineiro também, ele que foi contratado agora, né? Discussão numa temporada, isso é comum, né? Não pode haver de fato, chegar à agressão, mas pensamentos. Você trabalha num grupo com 35, 36 jogadores, comissão técnica, preparador físico, ali, fisiologista, departamento médico, própria diretoria. Em algum momento vai haver uma discussão. Coisa normal. Eu acho que o Patrick terminou a temporada no São Paulo bem, em alta. Ele chegou a ter, ele até brincou, cada gol meu eu diminuo 5 quilos, né? Que ele chegou, parece que chegou acima do peso. E terminou a temporada em alta. O São Paulo já liberou o Nicão, que foi caro, contratação cara, né? O Nicão tá indo embora pro Cruzeiro. O Reinaldo, que era um dos líderes, foi pro Grêmio. O Léo Pelé, zagueiro titular, jogador de zagueiro lateral esquerdo, foi pro Vasco. O Igor Gomes, provavelmente, vai pro Atlético Mineiro. E aí o Arboleda, agora eu estava lendo hoje que vão tentar naturalizar ele para abrir vaga para mais um estrangeiro. Só que os estrangeiros do São Paulo, com todo respeito, nada contra, só que joga bola mesmo é o Arboleda, que teve a lesão, porque pegando o pacote e tudo, não deu retorno. Nenhum deles. Chegou Galopo, né? Galopo parecia que ia, daqui a pouco empacou, e os demais lá, né? Tá fazendo uma limpa. E a gente tá vendo as contratações aí dos grandes clubes do Brasil, né? O São Paulo tá ficando para trás. Saiu jogadores mais importantes do que quem tá chegando. Conheço bem o Pedrinho, conheço bem o Wellington Rato, né? Sim. Que tá chegando. E eu acho que o peso do Léo Pelé, do Reinaldo, do Nicão, é muito... O professor fala, a contratação boa é aquela que dá certo. Mas em termos de nome, o Pedrinho e o Wellington Rato não é maior do que quem tá saindo, não, viu? Pode ser que chegue aí agora em janeiro, Campeonato Paulista, os dois voem, acabe com tudo, Campeonato Brasileiro, tudo, mas já conhece. Um vem do Atlético Goianiense, o outro eu conheço bem, começou na base lá em Osasco lá, estava muito bem no América Mineiro, foi para a Rússia, não se adaptou pelo frio, fiquei sabendo, conversando, né? E aí eu acho que é muito pouco chegar o Wellington Rato e o Pedrinho, né? E saindo jogadores importantes, jogadores que, quer queira ou não, deu consistência para o São Paulo chegar a uma final de Sul-Americana, não brigar até a última rodada por uma vaga na Libertadores, não cair, né? E a temporada de 2023 vai ser muito interessante pelas contratações, pelo que alguns clubes estão virando, né? SAF, o Red Bull Bragantino fez uma temporada horrível esse ano, acredito que pro ano que vem, já trocou o treinador, é um clube que investe, sem treinamento, tudo ali em Bragança, vai investir o Atlético Paranaense chegando nas competições, o Bahia voltando aí com a SAF, o City, Botafogo, então tem que olhar bem mesmo, não é só São Paulo não, Santos, todo mundo, porque se você pegasse hoje e começasse o Campeonato Nacional, não os estaduais,
e pegasse os 20 que estavam na primeira divisão, aí você botava ali Curitiba e Cuiabá. E quem seriam os outros dois? Seria algum grande. Talvez o Goiás ali. Mas a gente sempre faz assim, o Cuiabá já está indo para o segundo ano consecutivo. Vai para o terceiro já. Terceiro ano consecutivo, né? Então ninguém bota assim que vai começar a competição, é o Cuiabá. De repente, pela história e pela caminho, a gente bota nessa relação. Então é bom o São Paulo ficar esperto. Esse é um ponto, né, Vanderlei? Quem chega nem sempre é melhor, mais experiente, com mais qualidade técnica daquele que está saindo. Mas aí tem as ponderações. Tá saindo porque precisa de dinheiro, tá saindo porque o ambiente com esse jogador talvez não esteja bem por conta da confusão do ano passado. Enfim, tem várias pontuações que podem fazer com que o torcedor e até mesmo a gente aqui entenda a negociação. Mas o fato é que neste momento o São Paulo quer uma grana melhor pelo Patrick do que o Atlético Mineiro está oferecendo. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde para você, Guilherme, para o Bruno, para o Vampeta, para todo mundo que está nos acompanhando. Isso é mais um exemplo trágico apenas. Isso é mais um exemplo de uma queda de avião, por exemplo. O avião nunca cai por um motivo só. É um conjunto de motivos que vai provocar um acidente. E nesse caso específico, eu penso da mesma maneira, né? O São Paulo deixou de ter 10 jogadores. 10 jogadores na série. Né? Eu acho que a maioria, na maioria, uma decepção dupla por parte do São Paulo e por parte dos jogadores que estão saindo. Aqui não cabe pesar, mas quem é que está mais errado, mais culpado? Isso não adianta, é motivo para simpósio. A gente não vai chegar nunca nisso, mas eu acho que é uma decepção dupla dos jogadores e do clube. A decisão de reduzir a folha de pagamento é algo mais ou menos natural para um time que tem uma situação tão difícil financeira como o São Paulo. A gente está falando de São Paulo, a gente poderia falar de muitos outros no Brasil, mas o assunto agora é o São Paulo. Todo mundo sabe que era um interesse, aliás, que deveria ter acontecido já há muito tempo, de acontecer um ajuste de contas no São Paulo, que tem um grande problema financeiro, não é nenhuma novidade isso, e com os problemas financeiros que tem, seria um delírio pensar, por exemplo, em fazer uma proposta para o Mbappé, porque tem clube no mundo que não tem um tostão e quer contratar o Messi, agora campeão do mundo. Então, eu acho que essa é a realidade do São Paulo. Trouxe 3 jogadores, o goleiro para disputar a posição, não é isso? É o Rafael, né? Rafael. E o Rato e o... Pedrinho. São jogadores mais de frente, né? O São Paulo parece que está correndo atrás para reforçar ou para acertar a sua defesa a pedido do Rogério Ceni. Eu acho que todos esses que saíram não foi por um motivo só. Redução de salário eu reconheço que deve ser um dos motivos, os outros eu acho que querem voos diferentes, o São Paulo também acha que não vão dar mais do que deram e podem ter sucesso numa nova casa. É isso que está acontecendo no São Paulo. Com relação ao Patrick, não adianta ficar com um jogador que não quer mais ficar na casa. Ele não tem mais interesse. Claramente já fez aí manifestação que quer jogar no Atlético. Se for um valor que pode ser ajustado, não adianta ficar com pirraça. Eu não tiro um tostão e não vai dar negócio. Pode até não dar negócio, vai ficar como um cara com o nariz arrebitado dentro do grupo, talvez torcendo para que o motivo principal seja superado. A gente não sabe se será superado. Sempre é um cristal, tem uma trinca lá que você não vai corrigir nunca. Então, se o cara quer ir embora, o Patrick, um abraço, seja feliz. E o São Paulo segue a vida dele. Não adianta ficar amarrando. Agora, não vai sair disso, o jogador quer ir embora, ele quer ir embora. Até logo, boa tarde, seja feliz. A vida segue. Eu acho que não tem que ter pirraça de segurar. O Vampeta disse que ele terminou bem, então é verdade, mas ele terminou bem, mas ele quer ir embora. Ficar com quem não quer ficar no ambiente, não adianta. Empurrar com a barriga ou então um jogo de pirraça. Quem é mais pirracento? Quem quer comprar ou quem quer vender? Ou o jogador?
E outra coisa, só para fechar, jogador, pode chegar o cara lá, qual é o valor para quebra da multa contratual? 20 milhões. O cara chega com um cheque de 20 milhões lá, tá aqui. Só vai se o jogador quiser. Isso vale pro Messi, pro Neymar, ou não é verdade? Quem for, né, professor? É para todo mundo. É para todo mundo. Ele vai. O Patrick, por exemplo, o Endrick, por exemplo, chegou aí o Real e pagou. Se ele fala que não quer jogar, ele quer jogar no Sevilha, ele vai ficar aqui até acabar o contrato e não vai. O Neymar fez com o Real Madrid. O Real Madrid chegou, ele dizendo, falou, não, quer jogar no Barcelona. Isso. Então, a última palavra é sempre do jogador. Dos mais estrelados, claro, e dos menos badalados. No caso do Patrick, se ele falar que não quer ficar, você vai cumprir o contrato. Tudo bem, ele vai chegar na hora certa, tal, com cara de velório todo dia. Não quer, vai embora. É isso. Perfeito. Bruno Prado, esse ponto que o Vanderlei traz, a gente até conversou ontem também, da questão do jogador ter esse poder, não só ali pela lei, né, obviamente, mas também o poder ali de persuasão, né, tentar convencer o time atual a negociá-lo, porque ele não quer ficar ali naquele lugar. Agora, a pergunta que eu te faço em relação ao Patrick é quem poderia perder mais nessa negociação? Você acha que o São Paulo, por exemplo, por conta da temporada que ele fez, ou tem aqui os números do Patrick, foram 55 jogos, deu ali um pouco mais de 3.100 minutos em campo, né? 9 gols e 8 assistências. Ele jogou 10 jogos da Copa Sul-Americana, 31 no Brasileirão, 8 da Copa do Brasil e 6 no Paulistão. Os números do Patrick pelo São Paulo na última temporada. Olhando tudo isso, você acha que o São Paulo pode perder sem o Patrick, caso ele realmente saia em 2023? E para o jogador, o melhor seria ali ficar no São Paulo, tentar seguir com essa boa atuação que ele vinha tendo, ou novos ares seria o melhor nesse momento? Bruno, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. O Patrick é um cara que está há um ano só no São Paulo, né? Ele fez a temporada 2022 no clube. Ele tem, você falou, 9 gols, alguns gols importantes, né? Então, isso deixou, assim, uma boa imagem. Ele fez gol contra o Palmeiras na semana. São Paulo jogou 2 vezes com o Palmeiras ali, uma segunda e uma quinta. Uma pelo Brasileiro, outra pela Copa do Brasil. Ele fez gol nos 2. Uma, o São Paulo estava ganhando 1-0, o gol dele, tomou aquela virada com os gols dos zagueiros do Palmeiras, pelo Brasileiro. E pela Copa do Brasil foi 1-0 o gol dele. Depois o São Paulo conseguiu a classificação jogando no Allianz Parque. Ele fez os 2 gols contra o Atlético Goianiense na Sul-Americana, na semifinal. São Paulo perdeu de 3-1 em Goiás, ganhou 2-0 no Morumbi com 2 gols do Patrick, levou para os pênaltis e passou, e foi para a final. Então ele tem alguns gols importantes, ele teve um ano de oscilações, assim, até talvez também pela questão física. Ele teve momentos muito bons, aí teve momentos que ele ficou mais em baixa, mas é um bom jogador. Eu acho que é um bom jogador aqui para o cenário nacional. O São Paulo, já há alguns anos, ele tem um problema que é difícil, que é compensar expectativa com realidade. O São Paulo é um time grande, um time muito vencedor na história. Todo mundo sabe os títulos que o São Paulo tem aí, Libertadores, Mundial, Brasileiro, enfim. E ele é cobrado por essa história. Só que hoje o São Paulo não é um time que tem condição de fazer o que já fez outro dia. E não adianta ficar esperando que vai cair do céu, assim, de repente o São Paulo vai virar um time com dinheiro, com condição de disputar jogador com o Flamengo, com o Palmeiras, montar um time para brigar de igual para igual. Não vai acontecer. O clube tem que fazer por onde, como o Palmeiras e o Flamengo fizeram. O São Paulo tem que passar. Primeiro, assumir que está numa situação difícil. O São Paulo assume até certo ponto, ele assume mais ou menos, mas não passa por aquele momento que o Flamengo passou mesmo. A gente tem que se reestruturar. Por alguns anos nós vamos ter que passar por um momento de mudança, de gastar menos, de tentar de deixar um time menos competitivo para poder daqui a pouco ter um time mais forte, ter mais condição de investir. Foi o que aconteceu. O São Paulo ele não ganha quase nada nos últimos anos e, ao mesmo tempo, ele não está se reestruturando. Se o preço de não ganhar nada fosse uma reestruturação para daqui a pouco o time estar bem financeiramente, estar em condição de naturalmente brigar pelos títulos, tudo bem. Mas não é isso que está acontecendo, né? Falta o São Paulo meio que assumir, mesmo que seja meio drástico. A gente está quebrado e vamos passar por uma reestruturação. A situação é essa, está quebrado. Assumir isso bem claramente. E falar, a gente está quebrado e precisa se reestruturar, mas isso não aconteceu ainda. E para o
E dentro disso de expectativa e realidade, eu não acho que o ano de 2022 foi um ano ruim do São Paulo, dentro de campo. O time chegou, foram 4 competições que o São Paulo disputou. Chegou em 2 finais, do Paulista e da Sul-Americana. Claro que fica sempre uma decepção quando você chega numa final e perde, né? Contra o Del Valle, acho que era de igual para igual ali, fez uma final muito ruim. Mas não acho que assim, foi uma coisa absurda. Eu achava São Paulo e Del Valle equilibrado. Porque há um engano aí, quando você vê Flamengo, Palmeiras ganhando a Libertadores, aí, nos últimos 4 anos, eles que dominaram, finais brasileiras, fica uma impressão meio errada de que todos os times brasileiros são melhores que os outros da América do Sul, e não é verdade. Fora Flamengo, Palmeiras e um ou outro, o Atlético Mineiro, em 2021, os outros são do mesmo nível. Só nesse ano de 22, a gente viu o São Paulo perder uma final para um time equatoriano, a gente viu o Fluminense eliminado de uma pré-Libertadores por um time paraguaio, que é o Olímpia, a gente viu o Santos cair da Sul-Americana para o Deportivo Táchira da Venezuela, o Internacional, vice-campeão brasileiro, cair para o Melgar do Peru. Então fica pelo domínio que Palmeiras, Flamengo tem no continente, fica a impressão de que os times brasileiros dominam todos. E não é assim. São Paulo e Del Valle era equilibrado. O Corinthians perdeu para o All Red, né? Sim, perdeu para o Always Red. E no ano 2021 o Inter perdeu para o Always Red também. E empatou aqui, como o Corinthians também empatou aqui com o Always Red. Então fica uma sensação que não é muito real. Então o São Paulo e Del Valle era equilibrado. Fez uma final ruim, ok, fez. Mas, assim, para mim, como eu estava falando, não acho que foi um ano ruim dentro de campo. 2 finais, uma semifinal de Copa do Brasil. Perdeu para quem podia ter Flamengo. Flamengo. Tirou o Palmeiras no meio do caminho. O brasileiro, que foi um pouquinho abaixo, foi 9º colocado, acho que tinha a condição de ter feito uma campanha melhor. Mas acho que também a campanha do brasileiro um pouco abaixo tem muito a ver com o fato de ter conseguido avançar na Sul-Americana e na Copa do Brasil. O São Paulo, durante quase todo o segundo semestre, jogou 3 competições simultâneas e não tinha elenco para 3 competições. Acabou focando mais nas Copas. Acho que se não tivesse nas 2 Copas, provavelmente faria um brasileiro melhor. Claro que não para ser campeão, mas ficou em 9º, poderia ficar em 6º, talvez, em 5º, por aí. Acho que ali era a colocação mais compatível. Então, mas a cobrança é sempre para que o São Paulo seja campeão, para que o São Paulo seja campeão brasileiro, porque o São Paulo joga a Libertadores brigando pelo título. E hoje essa não é a realidade no clube. Por isso que o São Paulo passa por mudanças quase sempre. O Vampeta citou, eu concordo com ele. Na teoria, depois na prática pode acontecer outra coisa, por enquanto o São Paulo ele está com um elenco mais fraco em 2023, que vai começar, do que tinha em 2022. Porque saíram Léo, Miranda, Reinaldo, Igor Gomes, 10 jogadores, alguns que jogavam bastante, uns que jogavam pouco. O Éder acho que também realmente, Reinaldo era um titular, o Léo era um titular, Miranda era um jogador que jogava com frequência, um cara experiente, e chegaram jogadores que são apostas, né? Deve chegar o Marcos Paulo também, que foi revelado no Fluminense, foi para o Atlético de Madrid, estava emprestado para um time da 2ª divisão, pode chegar o Mendes, jogador da seleção do Equador, que estava nos Estados Unidos, mas assim, não tem nenhum reforço que você diga claramente, saiu esse, chegou esse, melhorou. Pode ser que, como o Vampeta falou, o Pedrinho chegue e jogue muito, o Wellington Rato chegue e jogue muito. Mas por enquanto é dúvida, assim, por enquanto, na teoria, São Paulo vai começar o próximo ano com um elenco mais fraco do que 2022. Mas tudo encaminha, toda a conversa ao longo do São Paulo e até fora, era que o São Paulo precisava fazer alguma coisa mais radical, não sei se é a palavra, mas mais profunda, terminando a temporada. Quer dizer, então, esses jogadores todos que estão saindo, alguns não fizeram nenhuma diferença para o São Paulo. Sim. Outros pelo nome, ou até... Os estrangeiros, então, nem se fala. Nada contra os estrangeiros, mas... Colorado, que está saindo, isso aí não vai mudar nada. Bustos. Os caras nem jogou. Então se você parar para pensar, tem 3 ou 4 nomes aí que vocês poderiam... A gente poderia falar. Botou o Orejuela, né? Como é? Orejuela, que também deve ser emprestado de novo. O Lisieiro deve ficar no elenco. E aí vai reduzindo a folha. E contratar, o Bruno acabou de falar, com outras palavras, a mesma coisa. Contratar, não vai querer contratar com a força financeira que tem um estrelado que chega, vamos fechar de novo o Morumbi para apresentar, tá certo? Ei, está todo mundo aqui. Não tem grana para fazer isso. Então, talvez a palavra transparência continue faltando. Alguma coisa mais cristalina junto ao torcedor. É isso que nós podemos fazer. Sim. Vamos tentar. Boa contratação é aquela que dá certo. Numa dessa, o técnico encaixa um sistema que para ele funcione, entre aspas, com humildade, para tentar pontos importantes, e a coisa pode prosperar. É um caminho.
Resta aguardar. Uma coisa que eu acho que é um pouco complicada é quando você perde jogador para o exterior, ok, né, tudo bem. O euro vale mais, o dólar vale mais, o cara quer jogar lá fora, ok, tudo certo. Mas o São Paulo, ele tá reforçando os times daqui. O Léo tá indo pro Vasco. O Léo é bom zagueiro, é bom jogador. É que fica, como o cara tá há muito tempo no clube e o clube não ganha, fica uma certa relação de desgaste. Não aguento mais ver esse cara aí. Ou ele também não aguenta mais. Esse cara tá jogando aí, meu time não ganha, acaba ligando uma coisa a outra. Mas o Léo é bom jogador. O São Paulo vai dar um bom zagueiro pro Vasco. O Igor Gomes é um bom jogador. São Paulo vai dar pro Atlético Mineiro. O Gomes mais é a torcida que pega no pé. Não o Reinaldo é um bom lateral esquerdo. Ele e o Wellington, para o que tem no país... O São Paulo vai dar pro Grêmio. Então o São Paulo, ele tá reforçando o Vasco, o Atlético Mineiro e o Grêmio. E pode o Patrick pro Atlético também. Então, quando você perde para fora, ok, tô perdendo, o meu dinheiro vale menos que o dinheiro dos caras, o jogador quer jogar numa Champions League, quer jogar um campeonato inglês, sei lá. Mas você está perdendo para o mercado nacional, você está reforçando adversários aí do seu campeonato. Assim, eu, por exemplo, assim, o Patrick, né, pelo valor que foi, eu não liberaria, ele teve contusões, com o Rogério Ceni, com o Muricy lá, chamar o cara e conversar, velho, você foi caro, pô, teve lesões, mas esse ano vamos começar do zero. O próprio Nicão? Não, é o Nicão que eu tô falando, o Nicão. Não, até o próprio Patrick mesmo, se teve rusga mesmo, não sei o quê. Mas como assim, professor? Porque, eu vou te falar, tá ficando mais fraco, pode ser que o Pedrinho pegue a bola, drible 10, o Wellington Rato faça 10 gols, mas por enquanto é interrogação, é aposta. O Nicão, você paga um time que tem um problema financeiro, paga uma fortuna no cara e um ano depois você empresta para outro, é até meio irresponsável. Só para pagar o salário, mas vai continuar pagando. É irresponsável e pode colocar assim, não funcionou a gestão. O que eu acho é que isso que você falou, Vamp, deve ter acontecido. A gente todos nós, estamos vendo de longe. Né? Quer dizer, eu imagino que em cima dessa, pagamos uma grana, vamos ver se a gente resolve o problema, o cara continua aqui. Imagino que o Rogério e o Muricy, que você citaram... O Nicão, eu estou falando principalmente do Nicão, cara, diretoria. Bom, com ele. Alguma coisa os caras conversaram, não deve ter sido por WhatsApp. Nicão, você vai para o espaço. Deve ter feito, e eu acho que a coisa não rodou. Se chegou nesse ponto dos caras saírem, é melhor sair do que ficar com... Se não tem acordo, do cara ficar lá mal-humorado, sem disposição, sem disposição de participar mesmo da campanha. Eu acho que é melhor ter logo. Sabe? É melhor para as duas partes. Se não teve acordo, é melhor para as duas partes. Lá atrás, há 18, 16 anos atrás, eu passei esse problema dele na minha carreira. Eu vou jogar uma Libertadores pelo Goiás, o estadual, somos campeão goiano, joga Libertadores, o Juninho foi meu treinador do Corinthians, o Juninho me ligou, vem jogar aqui, vem dar uma força aqui, vem jogar pela Libertadores aqui pelo Goiás e tal, assinei, fui para lá, um clube que tem uma estrutura formidável, o Juninho acaba saindo do Goiás, vindo para o Corinthians contratados, chega o Antônio Lopes, que foi meu coordenador na Copa do Mundo, já enfrentei várias vezes ele como treinador do Vasco, chega lá, como treinador, as ideias não batia, eu cheguei na sala, falei, Antônio Lopes, a gente foi campeão do mundo junto, tem uma amizade legal, mas as suas ideias não batem com a minha de jogo. Eu vou pedir a rescisão e vida que segue para você e para mim. Mas vou pedir, é isso que eu tô, é isso que eu penso. Fui na diretoria, a diretoria não queria, digo, não me paga nada, só rescinde meu contrato que minha ideia não bate. E fui embora. Sim. Mas aí já mais um pouco vai ter. Imagina só um cara que vai ser por mais de 20 milhões. Para o São Paulo, você tem que chegar com um jogador desse, ver que a temporada passada ele teve lesões mesmo, de tornozelo, né? Sim. Tornozelo. E dizer, peraí, meu irmão, você é um dos principais jogadores que tinha no país, jogando no Atlético Paranaense. Ganhou tudo. Não, vamos apostar mais um ano aqui em você. Não vou estar dando você para reforçar outro time, não. Pagaram uma fortuna, deram a camisa 10 pro cara. Aí você pode até discutir se foi uma boa contratação lá atrás, mas agora já foi feita. Se foi feito, bancar, mais um ano aqui, para aí. A torcida sabe que você foi machucado, o treinador. Mas eu via também que quando o Nicão ele estava bem, ele estava no banco. O Rogério deixou ele no banco, ele inteiro. Não é que ele ficou só no banco que estava machucado, não. Ele inteiro, ele ficou várias partidas no banco. Pode ter sido isso também. Você entende? É por isso que eu falo que não pode ser um motivo só. Pode ser aquele negócio que fica todo mundo rezando para chegar o final da temporada. Chegou 31 de dezembro, pronto, vou respirar novos ares. Então eu acho que tem decepção dupla. Não estou dizendo que só um lado. Dupla. Ou o clube se decepcionou com alguns
E os clubes, e alguns se decepcionaram com o clube ou com a maneira com que foram tratados ou as decisões foram tomadas. Enfim, pode ter sido desrespeitado. As conversas tem que ter com tudo, com diretoria, todo mundo. A sintonia diretoria, comissão técnica, tem que ter muito grande. Porque eu faço cheque, eu assino cheque. Eu sou presidente, assino com um cheque de 25 milhões, 20 milhões para um atleta. O treinador vai e não bota. Tá passando recibo que eu sou burro, que eu gastei dinheiro pra caramba. E o cara. É essa conversa que tem que ter. E pra gastar e não tem, isso, você deve ter e não tem. entrosamento. Esse entrosamento que tem que ter. Meu irmão, vem cá, você tá maluco, professor Vanderlei? Eu trouxe o Bruno Prado aqui pagando 25 milhões, o galã aqui que tá namorando, a sogra tá feliz. Tô gastando 20 milhões com os dois aqui. E você saca os dois. E todas as contratações. Se essa conversa tem que ter. Todas as contratações tiveram o aval cristalino do treinador. Então. Que a gente sabe que em alguns momentos. Eu acho surpresa. que tem. Eu acho que tem. Dentro do São Paulo, com outro não, mas com o Rogério tudo passa por ele.